Livro de Apocalipse, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12, que diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, abençoe agora o nosso estudo dela, que o Senhor possa nos dar entendimento, me empodere ao falar, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E nós estamos de volta então ao nosso estudo sobre escatologia, e nós temos visto nos últimos meses a respeito dos personagens do Apocalipse. Nós começamos vendo a respeito do anticristo, que é descrito como a besta, lá em Apocalipse 13, versículo 1, e também sobre o falso profeta, que no versículo 11 de Apocalipse 13 é chamado de outra besta. Nós vimos o dragão, que nada mais é do que o diabo, Satanás, que nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dele hoje, mas é o dragão, Satanás, que empodera tanto a besta quanto a outra besta, tanto o anticristo quanto o falso profeta. E depois nós vimos os 144 mil selados, que são evangelistas e várias posições, e o que a Bíblia fala a respeito deste grupo. E por último nós vimos as duas testemunhas que vão estar ministrando durante esse período aqui na Terra. Hoje nós vamos mudar um pouquinho a perspectiva, nós vamos falar sobre Satanás, e nós vamos falar mais especificamente sobre Satanás em relação à batalha no céu, que nós lemos aqui agora há pouco em Apocalipse capítulo 12. Haverá uma grande batalha celestial entre os anjos. E é disso que nós vamos falar hoje então. Então, mais uma vez, dê uma olhadinha no versículo 7, que nós acabamos de ler. Eu vou ler mais uma vez só para nos focarmos no que está dizendo. O versículo 7 do Apocalipse 12 diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, nós temos dois grupos de anjos, cada grupo tem um líder. Do lado do bem, do lado de Deus, do lado da verdade, está Miguel, e Miguel tem o seu exército, tem os seus anjos, e do lado oposto nós temos o dragão, que é o diabo, Satanás, e ele tem os seus anjos, e esses dois grupos de anjos estão lutando, estão batalhando, estão brigando. Pelo que nós podemos ler do texto aqui, nós sabemos o aonde que vai ser a batalha, nós sabemos disso, nós lemos aqui, e houve batalha no céu. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quando vai ser a batalha? Vamos falar sobre o quando da batalha. O aonde nós sabemos, o local da batalha, nós sabemos que vai ser no céu, como nós acabamos de ler, mas quando exatamente será essa batalha, ou até mesmo se essa batalha já foi, já ocorreu, é algo no passado ou é algo que ainda está para vir no futuro? Bom, para responder essa pergunta, é muito bom a gente dar uma olhada e a gente ver onde, ou quais ocasiões, quais os textos que nós temos indicativos das ocasiões onde Satanás aparece. Então nós podemos saber exatamente aonde ele tem acesso ou quando ocorreu, porque um dos resultados da batalha é que ele foi expulso do céu, como nós lemos que não foi achado lugar para eles. Então, abra comigo, eu não preciso abrir a sua Bíblia, mas lembre comigo Jó. Se quiser abrir lá em Jó capítulo 1, nós não vamos ler, vou ler só um versículo, mas tanto Jó capítulo 1 quanto Jó capítulo 2 nos diz que Satanás, naquelas ocasiões, naqueles episódios, ele tem acesso ao céu, algo que ele não vai ter depois da batalha. Acesso ao céu vai ser cortado para ele. No versículo 8, que nós lemos, Apocalipse 12, fala que não mais o seu lugar se achou nos céus. Isso quer dizer que não vai ter lugar, ele não vai ter acesso, não vai poder estar no céu mais após essa batalha. E lá em Jó capítulo 1, versículo 6, e fala praticamente a mesma coisa no capítulo 2 de Jó, mas só para nos dar um contexto, versículos 6 e 7 de Jó 1, nós lemos assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, na Bíblia, no Velho Testamento, quando você vê a expressão filhos de Deus, está falando sobre anjos, sobre seres angelicais, seres celestiais. Tá? Essa expressão filhos de Deus. No Novo Testamento, a expressão filhos de Deus se refere aos salvos, mas no Velho Testamento, isso não é o caso, se refere sempre a anjos, ou seres angelicais de alguma espécie. E aqui nós vemos que ele estava perante Deus, ele estava na presença de Deus. Nós vemos aqui o dia em que os filhos de Deus vierem apresentar-se perante o Senhor. Então ele estava fisicamente no céu, ele tinha acesso ao céu. Portanto, nós sabemos que essa batalha que vai terminar, vai acabar com o acesso que Satanás tem ao céu, não pode ter ocorrido naquela época, ou seja, não ocorreu antes, ocorreu depois daquilo, ocorreu depois de Jó. Tudo bem que Jó, cronologicamente, é um dos primeiros livros da Bíblia, em termos cronológicos, é um dos mais antigos, não em que ele aparece na Bíblia, mas em que onde ocorre, cronologicamente, onde ocorre. Agora, é interessante notar aqui, e nós vamos voltar para isso algumas vezes, mas é interessante notar que a resposta de Satanás foi, Deus perguntou para ele onde você tem andado, e ele falou de rodear a terra e passear por ela. Então veja bem, ele tem acesso à terra, ele tem acesso a passear e rodear a terra, para aprontar as aprontações dele. Então ele tem acesso à terra. E ele tem também acesso ao céu, porque ele vai e se apresenta perante Deus. Então ele tem acesso à terra, ele tem acesso ao céu, isso é importante a gente lembrar. Se a gente for lá para Zacarias capítulo 3, nós temos outra ocasião, onde nós sabemos que até aquele momento que ocorre Zacarias 3, Satanás também tem acesso ao trono de Deus. Diz assim, em Zacarias 3 e versículo 1, nós temos mais uma vez Satanás na presença perante Deus, acusando, no caso, uma certa pessoa, que no caso aqui é o sacerdote Josué. Zacarias 3, 1 diz assim: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Então nós temos Deus, nós temos o sacerdote Josué perante Deus, e ao lado dele está Satanás. Ele está acusando ele, está opondo a ele, está acusando. Então, mais uma vez, temos o exemplo aqui de Satanás com acesso ao céu. Então, essa batalha que vai cessar, vai terminar, o acesso de Satanás ao céu vai, obviamente, ser depois de Zacarias 3, quando aconteceu Zacarias 3. Zacarias 3 está bem mais adiante do que nós lemos lá em Jó. Mas aí, nós pegamos então o começo do Antigo Testamento, digamos assim, no final mais ou menos também, mas vamos para o Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 6, e no versículo 11, nós lemos o seguinte: nós podemos ver que Satanás tem, ou seja, essa era das igrejas, essa era do Novo Testamento, e até hoje, ele ainda tem acesso ao céu. Nós lemos assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios 6, 11. Efésios 6, versículo 11 ao 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde são os lugares celestiais? No céu. Você pergunta, mas pastor, aqui não está falando nada sobre Satanás, nem um diabo, nem um dragão? Não, é verdade, mas lembre que no texto que nós lemos, Apocalipse 12, fala sobre o dragão, que é Satanás, e os seus anjos. Quem são esses anjos? São justamente as hostes espirituais da maldade. Tanto eles quanto o seu chefe, o seu líder, que é Satanás, eles estarão nos lugares celestiais, ou seja, eles têm acesso, sim, ao céu, tanto Satanás quanto os seus anjos caídos que o seguem. Então, essa batalha não tem como ter acontecido
antes de nenhuma dessas ocorrências, antes de o que aconteceu em Jó, capítulo 1 e 2, o que aconteceu em Zacarias, capítulo 3, o que Paulo relata lá em Efésios. Então, esses acontecimentos onde Satanás e os demônios são expulsos do céu, não ocorreu ainda, ou seja, essa batalha no céu está no futuro, está acontecendo, não aconteceu ainda, está no futuro. Mas exatamente quando no futuro vai se dar essa batalha? Bom, pelo contexto de Apocalipse 12, nós lemos do versículo 7 ao 12, vamos ver o versículo anterior, o versículo 6, é o versículo que vem logo antes do texto que nós lemos, que diz assim: e a mulher fugiu para o deserto. Essa mulher aqui está simbolizando Israel. Tá? Não é importante para o que nós estamos vendo hoje, mas só para você ficar sabendo. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, 1260 dias, já fizemos esse cálculo antes, você divide isso por 30, que o mês profético tem 30 dias, não tem a variação que nós temos hoje, que é 29, 30, 31, mas 126 dias dividido por 30, você vai ter 42 meses, que dividido por 12, você vai ter 3 anos e meio. Então, isso aqui vai ocorrer na segunda metade, essa batalha vai acontecer mais ou menos na metade, porque a tribulação tem 7 anos, isso está acontecendo depois de aproximadamente 3 anos e meio. Então, essa batalha no céu vai acontecer na metade do período da tribulação, e Satanás e seus anjos vão ter mais 3 anos e meio para operar aqui na terra, como fala em Apocalipse 12, né? O versículo 12 que a gente leu. Por isso, aliás, nós não lemos o versículo 12, mas ainda no contexto, e ainda em Apocalipse 12, o versículo 12 diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, a situação na terra vai ficar gradativamente mais complicada. Mais ou menos a metade da tribulação, Satanás e seus anjos vão ser expulsos. E não que eles não estavam atuando antes na terra, eles estavam. Nós vimos que Satanás e seus anjos, eles tinham a liberdade, dentro da permissão de Deus, de operar na terra, mas eles também tinham acesso ao céu, só que agora eles foram expulsos definitivamente, finalmente, completamente do céu, e eles estarão agora então concentrando na terra, e para o céu vai ser um motivo de alegria, mas para a terra vai ser um motivo de ai dos que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra. Por quê? Porque o diabo desceu a vós e ele está com grande ira, porque ele sabe que o tempo dele está acabando, está encurtando. Tá bom? Então, nós conseguimos estabelecer então, a partir do que nós lemos, de que essa batalha no céu, ela vai se dar mais ou menos na metade da tribulação, que se encontra obviamente no futuro. Então no futuro está para acontecer ainda. Vamos ver agora, vamos aproximar uma outra questão. Vamos ver aqui o resultado da batalha. Nós vimos o quando da batalha, vamos ver agora qual vai ser o resultado desta batalha. Versículo 7 de Apocalipse 12 diz assim: e houve batalha no céu, e Miguel e os seus arcanjos batalhavam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o resultado que a gente lê aqui, no versículo 8, é que não prevaleceram. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles foram derrotados. Nessa batalha entre Miguel e Satanás e seus respectivos exércitos, quem sai vitorioso foi Miguel, foi Deus, o lado de Deus que foi vitorioso. Satanás perdeu e, portanto, ele foi expulso. Além do poder de Deus, que é maior, obviamente, além do poder de Deus que estava do lado de Miguel, mas além do poder de Deus, lembre-se que eles estavam em menor número. Lembrando, é claro, que mesmo se fosse o contrário, mesmo que Miguel tivesse menor número e Satanás o maior número, ainda Deus seria o vencedor, porque Deus é Deus, Deus é todo poderoso. Mas
Nós lemos o versículo 4 de Apocalipse 12, o seguinte, falando sobre o diabo: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Há um consenso que aqui está falando sobre a cauda do dragão, está falando sobre o fato que Satanás levou consigo na sua rebelião, lá atrás, no início, quando ele primeiramente se rebelou, mas essa rebelião levou consigo um terço dos anjos, um terço do exército celestial que havia. Ele foi enganado por Satanás, para você ver o poder de engano. Se Satanás consegue enganar seres angelicais, anjos que estão na presença de Deus, que estão vendo Deus, ele consegue enganar. Imagine nós, seres humanos, que não estamos vendo Deus a não ser através dos olhos da fé. Tá? Então, é importante saber disso, que ele tinha um terço dos anjos, Miguel tinha 2/3 dos anjos, pela matemática, mas irrespectivo de quem tinha mais ou menos no seu exército, Deus estava do lado de Miguel. Então essa batalha ela resulta na expulsão final do céu, do reino celestial, de Satanás e dos anjos caídos que o seguiram na rebelião. Até esse ponto, até então, essa expulsão, nós já mencionamos isso, mas eu quero voltar a esse ponto. Satanás operava e ainda opera, porque a batalha está no futuro, consequentemente ele ainda tem acesso aos lugares celestiais. Ele opera nos lugares celestiais, como nós vimos em Efésios 6, como também opera na terra. Tá? Ele opera na terra também. Muita gente acha que Satanás está preso, está no inferno, está amarrado. Não, ele não está preso, ele está livre. Lá em Jó nós vimos que ele falou que ele rodeava e passeava pela terra. E nós vimos em Efésios 6 que ele está presente nos lugares celestiais também. Então ele tem uma certa latitude, liberdade de movimento. Isso tudo vai acabar com a batalha, tá? Mas ele ainda o tem. Agora, no fim da batalha, aliás, o fim da batalha também anuncia a reta final para o plano de Deus, para o fim da tribulação, está anunciando o fim. Lá em Apocalipse 12, versículo 10, diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, você note como aqui no versículo 10, ela anuncia a reta final. Existe uma certa alegria, né? E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a hora, agora é chegada a salvação, e a força, e o poder, e o reino do nosso Deus. Está chegando. Ele foi expulso do céu, que é um dos passos finais para a sua prisão, e nós vamos ver prisão meio que temporária, mas ele vai ser preso no final da tribulação. Não vai ser uma prisão definitiva, como nós vamos ver na semana que vem, mas está chegando a hora. O milênio está chegando, Jesus está voltando, está anunciando a reta final. Agora, desse texto, Apocalipse 12, 10 a 12, nós podemos tirar algumas conclusões, podemos chegar a algumas conclusões, tirar algumas coisas. Primeiro, é que Satanás nos acusa constantemente. Ele nos acusa constantemente perante Deus. Então, vamos fazer um favor para nós mesmos e para Deus. Vamos fazer o que é certo. Se ele nos acusa, não vamos dar razão para ele nos acusar. Nem sempre o diabo, quando nos acusa, está mentindo. Quando estava acusando o sacerdote Josué, lá em Malaquias capítulo 3, o diabo não estava mentindo não. Josué ali, o sacerdote Josué, estava representando a nação de Israel. E Satanás estava sendo uma espécie de acusador, um promotor, né? E o caso que ele falava era o seguinte: se você for lá e ler Malaquias 3, o que está dizendo, a situação é o seguinte: o diabo estava acusando Josué, o sacerdote que representava a nação de Israel, dizendo: olha, eles são pecadores, são infiéis, são carnais, eles já deram um tapa na sua cara a Deus, já foram infiéis. E o frigir dos ovos é que Deus fala: eu sei que eles são pecadores, mas o meu filho, ele vai tomar conta do pecado. O pecado vai ser pago, o pecado vai ser remido, o pecado não vai entrar nessa questão. Então a acusação é essa.
Mas Satanás não estava acusando a nação de Israel através do sacerdote Josué em falso. Ele não estava mentindo, acusando, ele estava usando da verdade. O povo realmente foi infiel, o povo realmente tinha pisado na bola, usando um termo contemporâneo. Eles tinham pisado na bola, eles tinham decepcionado, eles tinham feito coisas erradas, e ele estava acusando com verdade. Então, vamos trabalhar ao máximo para a gente não dar razão. Não vamos dar pedra na mão de Satanás. Quanto mais motivos nós damos para Satanás nos acusar, mais ele vai nos acusar perante Deus. Então, não dê motivo, não dê pedra para ele jogar. Outra coisa é que até o final dessa batalha, ele tem sim acesso ao céu. Então ele está lá, fazendo o quê? Nos acusando, tá? Nos opondo, nos acusando. E nós também podemos deduzir que a sua expulsão vai gerar, como nós já falamos, grande alegria no céu, porque lá os habitantes do céu vão fazer assim, ó. Bom, nos livramos desse e desses, mas aqui na terra não. Aqui na terra, por quanto que antes ele dividia seu tempo entre lugares celestiais e a terra, daquele momento em diante ele vai estar só na terra, estará só na terra, pintando e bordando. Então, vai estar complicando. A situação na terra vai estar ficando cada vez pior. Muito bem, olhem para Isaías 14. Isaías 14, versículo 12. Quero agora ver uma questão sobre a queda original de Satanás. Por quê? Porque nós não devemos confundir essa batalha nos céus com a queda original de Satanás. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Por isso que nós vamos ler lá em Isaías 12 o que aconteceu. Vamos lá, Isaías 14, do versículo 12 ao 15, nós lemos assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, isso é a queda original de Satanás, não deve ser confundida com essa batalha nos céus, que vai haver lá em Apocalipse 12, que nós lemos. Tá? Agora veja só, é verdade que não existe tudo na Bíblia para explicar essa queda original. Nós não temos uma explicação completa, uma explicação extensa, mas nós temos o bastante para saber, por certo, sobre algumas coisas. Por exemplo, nós sabemos aqui, a partir da palavra de Deus, nós sabemos que antes da serpente tentar Eva, foi quando isso ocorreu, essa queda de Satanás, a queda original. Tá? A queda original de Satanás ocorreu antes da serpente, que era o diabo, ter ido tentar Adão e Eva. Por que ocorreu antes? Porque quando a serpente, o diabo, apareceu no jardim, Satanás já havia caído, já não era mais Lúcifer. Lúcifer, como lemos em Isaías 14, já não era mais Lúcifer, não era mais um anjo. Tá? Nós vamos ler daqui a pouquinho mais adiante, em outro texto, que ele era um querubim, ele era um ser angelical. Então, a aparência de Satanás como a serpente no jardim ocorreu depois da queda original. Tá? Foi lá no começo, antes dos primórdios, antes da história bíblica de fato acontecer cronologicamente. Mas aconteceu também de forma lógica, óbvia, depois da criação dos seres angélicos. Como nós vamos ver, Satanás é um ser criado, Deus o criou. Aliás, Deus criou Lúcifer, né? E Lúcifer então caiu, se corrompeu e foi então transformado ou degenerado a Satanás. Mas Satanás vem de Lúcifer, Lúcifer foi criado. Então, essa queda ocorreu antes dos seres angelicais serem criados, porque Satanás, Lúcifer, não poderia cair se ele não existisse, claro. E aconteceu antes da serpente aparecer para Eva, porque apareceu no seu estado caído. Mas Isaías 14 nos ensina que Satanás perdeu o seu primeiro estado. Né? Como caíste desde o céu? Então, ele caiu do céu. Ele tinha um lugar no céu, ele tinha uma posição, ele tinha
um estado no céu, ele perdeu esse estado inicial, nós sabemos disso, ele é chamado aqui inclusive de Lúcifer. Como caíste do céu, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Então, ele é referido pelo seu nome original de Lúcifer. A ação dele, a obra dele, o motivo que ele foi julgado é porque ele prejudicava as nações. Né? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Antes de ser cortado, antes dele cair, ele já debilitava, ele já prejudicava as nações. Tá? Isso abre uma outra questão que eu não quero entrar agora, justamente que nações eram essas, visto que ele caiu antes de Adão e Eva surgir na terra, mas isso fica para outra mensagem, outra ocasião. Mas nós sabemos então que ele tinha o nome original de Lúcifer, ele prejudicava, debilitava as nações, e nós sabemos também, pelo que nós lemos aqui, que ele queria ser como Deus, ele queria ser semelhante a Deus. Nós lemos aqui, ele falou para si mesmo, eu subirei no céu, acima das estrelas de Deus estabelecerei meu trono. Ou seja, ele queria estar acima de Deus, queria ser semelhante a Deus, queria ser Deus todo-poderoso. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser Deus, seu coração se corrompeu e ele quis ser Deus. Nós vamos ver os motivos por causa disso daqui a pouquinho. Tá? Então, lá em Isaías 14, nós podemos saber algumas coisas sobre Satanás antes da sua queda e o porquê da sua queda, o que ele fazia e veio a fazer. Mas lá em Ezequiel 28, que é outro lugar na Bíblia onde nós podemos aprender alguma coisa sobre Satanás, sua natureza e o motivo por que ele caiu e como ele se encontra. Então, Ezequiel 28, no versículo 11, nós lemos o seguinte, eu vou ler aqui do versículo 11 ao 19 daqui a pouquinho, mas antes disso, eu só quero tirar uma dúvida aqui, eu vou esclarecendo ao passo que a gente vai lendo Ezequiel 28, mas alguns acreditam que Ezequiel 28, do versículo 11 diante, não está falando sobre Satanás. Eles acreditam que não sejam, e o motivo é porque, como diz o versículo 12, fala assim, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe. Então, tem algumas pessoas que acham que o que sucede depois não está sendo falado, não está se referindo a Satanás, mas sim a um homem, assim ao rei de Tiro, como está dizendo lá no versículo 12. Só que tem um problema, se você ler essa descrição que está falando sobre o rei de Tiro, é totalmente incompatível o rei de Tiro ser um ser humano. Não tem como, nós vamos ver por quê. Tá? É impossível. Então, essa referência ao rei de Tiro pode se referir ao fato que naquela época, naquele momento, Satanás, quando na terra, residia ou tinha uma influência maior sobre o reino de Tiro. Então ele é chamado de o rei de Tiro, mas de uma forma simbólica e espiritual. Havia de fato um rei de Tiro, um homem humano, um ser humano que ocupava o trono de Tiro, ele era o rei de Tiro, mas não é sobre esse rei de Tiro que esse texto está falando, e assim que a gente começar a ler e eu mostrar o porquê, você vai ver claramente que não tem como ser um ser humano, não tem. Você dizer que Ezequiel 28, 11 em diante, está falando sobre um ser humano, então você parou de ler no versículo 12, você não leu o resto, né? Por isso que é importante o contexto de estudo. Mas vamos lá, eu vou começar a voltar e ler a partir do versículo 11, e eu vou estar então parando e comentando do que está falando, e como não pode ser um homem, e só pode ser Satanás, obviamente. Tá? Versículo 11 de Ezequiel 28 fala assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Esse selo da medida está falando, isto aqui fechava a medida, ou seja, era completo. Esse selo da medida fala sobre perfeição, tanto que usa no final do versículo, fala, tu eras o selo da medida e perfeito em formosura. Então, aqui está falando sobre um ser perfeito em formosura, perfeito em sabedoria. Lembrando, Satanás, ele é muito sábio. Ele foi criado um ser muito sábio. Ele foi criado um ser formoso. Então, a gente imagina que ele é um ser
horrível, horripilante, mas não é isso. Ele um dia vai ser. A Bíblia fala que ele se transfigura num anjo de luz. Ele é um ser que foi originalmente criado muito formoso, muito bonito, muito sábio. Mas continua, versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Diga uma coisa, como é que o rei de Tiro estava no Éden, no jardim de Deus? E pense no seguinte, quem estava no Éden, jardim de Deus? Bom, Deus estava no Éden, ele estava lá, Adão e Eva estavam no Éden, e o único outro personagem que nós sabemos que estava no Éden era a serpente, que era o diabo. Então, o rei de Tiro aqui é o diabo, porque só ele preenche o pré-requisito no versículo 12, perdão, no versículo, final do versículo 12, perdão, no versículo 13, onde fala que estiveste no Éden, jardim de Deus. Isso não é figurativo, não é simbólico. Esse rei de Tiro, que no caso é Satanás, estava no jardim do Éden, justamente por esse motivo. E continua, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Essa palavra cobertura está falando sobre a sua pele, sobre a sua cobertura, do que ele era feito. Não está falando sobre algo que ele vestia, estava falando sobre ele, assim como um pássaro tem uma cobertura de penas, como um peixe tem uma cobertura de escamas, alguns peixes, claro, não todos, como alguns animais têm uma cobertura de pelo, um urso, por exemplo, uma raposa. Tá? Essa cobertura aqui está falando sobre o ser, ele, essa pessoa, essa criatura que está sendo referenciada aqui em Ezequiel capítulo 28, a sua cobertura era feita de pedras preciosas. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Ou seja, nele, a sua pele havia, continuando o texto, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Isso fazia parte dele, era a cobertura dele, era a pele dele. Lembrando que além de muito formoso, além de muito sábio, Lúcifer, Satanás, entenda, ele é feito de ouro e pedras preciosas. Imagine você e eu, nossa cobertura é pele. É como se tropeçasse na sua pele, você coçar assim, e você sabe que a pele se renova, né? Inclusive, os entendidos do assunto dizem que a grande parte do pó doméstico, o pó que está em casa, o pó que acumula a poeira, grande parte daquilo é pele humana, que seca e solta e sai e fica flutuando aí. Pois é, Satanás, ele tem a seu dispor grandes quantidades de riqueza, ou riqueza aos olhos do homem, mas para ele, ouro e pedra preciosa nada mais é do que isso aqui, ó, o que a gente, nossa pele. Então, ele era formoso, sábio, acesso à riqueza, e continua. No versículo 13 ainda, continua, né? Safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Entenda, não é que ele tinha nele, ele era um ser que nele emanava, saía música, ele tinha instrumentos, tambores e pífaros, ele tinha instrumentos, nós temos um instrumento, nós podemos chamar disso uma corda vocal, nós podemos produzir música com a nossa caixa vocal, isso é verdade, pois Lúcifer, ele tinha instrumentos nele, fazia parte dele. A mente humana não entende, nós compreendemos que foge à nossa realidade, mas esse era um ser que era muito bonito, muito sábio, era feito de pedras preciosas de ouro, tinha nele, não é que ele tocava ou carregava, parte dele, ele tinha instrumentos. Ele era um ser musical, do qual emanava música, não só música vocal, mas música instrumental, porque fala aqui, os seus tambores e os seus pífaros. Continuando, no dia em que foste criados, foram preparados, ou seja, ele foi criado com instrumentos, ele foi criado com ouro e pedras preciosas, ele foi criado com grande, perfeita formosura, e foi criado com grande sabedoria. No versículo seguinte, 14, tu eras o querubim ungido, ele era um querubim. Como que o rei de Tiro fosse um homem? Como é que o homem é um querubim? Era um querubim ungido. Não tem como o rei de Tiro ser um ser humano. O rei de Tiro era um querubim ungido. E esse querubim ungido tinha essas características que nós estamos vendo aqui. Tá? Tu eras o querubim ungido para cobrir. O que quer dizer ungido para cobrir? Ungido, ele foi escolhido a Deus para cobrir. Dá a entender que a função de Lúcifer
que significa o portador de luz, era de cobrir. Lembrando que na arca haviam 2 anjos que tinham suas asas estendidas e eles cobriam o topo da arca, que era um baú essencialmente, mas ele foi ungido para cobrir, é o que nós lemos aqui, e te estabeleci. Então Deus criou, Deus o ungiu e Deus o estabeleceu. Aonde? No monte santo de Deus estavas. Eu digo uma coisa, como é que um homem, o rei de Tiro sendo humano, estava no monte santo de Deus? E continua, no meio das pedras afogueadas andavas. Eu não sei direito o que é pedra afogueava, mas eu sei de uma coisa, tinha fogo no meio. Era uma espécie de pedras em chamas, pedras derretidas. Eu não sei direito o que é isso, mas eu sei de uma coisa, um ser humano não poderia estar nesse tal monte que tinha pedras afogueava, no qual ele andava. Ele estava e andavas. Andava sobre essas pedras afogueadas. Versículo 15, mais uma vez, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Homem nenhum nasce perfeito. Adão foi criado perfeito, mas ele caiu, e subsequentemente todo ser humano nasce imperfeito, já nasce caído, já nasce perdido. Então o rei de Tiro, mais uma vez, não tem como ser um ser humano. Está falando claramente aqui sobre Satanás, só ele preenche essa descrição. Foi achado em ti. Versículo 16, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Então, lembra que falava que ele debilitava as nações? Mais uma vez, nós não temos detalhes exatos, mas de alguma forma ele começou a influenciar, ele começou a usurpar o poder de Deus, ultrajar o poder de Deus, e fala aqui sobre comércios, e através desse comércio gerou grande violência, e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus. Ele foi expulso do monte de Deus, porque ele estava no monte de Deus, lembrando que no versículo 15 fala que no monte santo de Deus estavas. Aí depois fala que ele foi lançado fora do monte de Deus. Então, ele estava no monte de Deus, ele foi lançado fora do monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim cobridor. Mais outra referência a ele ser um querubim cobridor. Continua. No meio das pedras afogueadas. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então, ele era tão formoso, poderoso, sábio e tudo mais, e a música, enfim, aquilo subiu para a cabeça. Aqui fala que elevou-se o teu coração, encheu a cabeça, subiu para o coração dele, a sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu pois fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Então ele nunca mais vai voltar a subsistir, a ser o Lúcifer que ele era antes. Então ele não é mais tão sábio assim, por quê? Porque ele perdeu, foi corrompido, mas ele ainda retém muita sabedoria. Ele não é tão formoso, perfeito em formosura como ele era, mas ele ainda retém o poder de se apresentar, se transformar. Paulo fala que o Deus desse século se transfigura em anjo de luz. Ele não se transforma, ele se transfigura em anjo de luz, Lúcifer, querubim ungido, que tem um resplendor. Então, o que nós temos aqui é o fato que, sim, Lúcifer perdeu muito do que ele era, mas ele ainda retém um certo potencial de sabedoria, um certo potencial de gerar riqueza, um certo potencial de influenciar com música, isso é muito importante, um certo potencial de enganar e de se apresentar como algo bonito. Mas ele foi queimado, não vai subsistir no seu estado original. Então, isso que nós lemos aqui está tratando sobre a queda original de Satanás. Note que nessa queda não houve batalha, conflito nenhum, não houve discussão, não houve lados. Lá em Apocalipse 12 a gente vê que tinha Miguel de um lado e Satanás do outro. Aqui não tem.
Aqui é Deus falando para Lúcifer, olha, você fez isso, isso e isso, e a situação é essa. Tchau, passe bem, e vou te fazer um fogo sair de ti que vai te consumir. Pronto. Não teve batalha nenhuma, simplesmente foi execução de uma ordem, execução de uma sentença. Então, ele foi expulso do céu como habitação, apesar de ainda reter acesso ao céu. Ele foi expulso, mas ele ainda retém acesso a entrar no céu na presença de Deus. Então, para resumir rapidamente, Satanás é um ser criado, foi criado um anjo poderoso, mas ele caiu, então ele perdeu o seu estado original. Ele se rebelou contra Deus e foi removido da sua posição, apesar de ter uma posição muito exaltada, como Lúcifer, ele perdeu isso tudo, e que ele retém esse acesso temporário à presença de Deus no céu e em determinados momentos, sob a autoridade de Deus. Ele não tem livre acesso, ele tem acesso, mas não livre acesso, vai depender de quando Deus escolhe dar ou não acesso a ele para o céu, mas ele tem acesso. Tá? E ele tem também atualmente a permissão de Deus para operar na terra, como nós já discutimos. Satanás, ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, como lemos em João 8:44, e Satanás vai ser expulso da presença de Deus completamente e definitivamente na metade, mais ou menos na metade da tribulação, e ele será derrotado por fim no Armagedon, tá? No Armagedon, ele vai ser derrotado, não finalmente, mas vai ser derrotado depois da tribulação, vai ficar preso por um tempo, e o seu destino final, a sua derrota final, a sua condenação final, vai se dar lá em Apocalipse capítulo 20, que nós vamos ver também no futuro breve. Tá? Mas a queda nos céus não tem nada a ver com a queda original, também não tem nada a ver com o seu destino final, que lá em Apocalipse 20, onde ele vai ser lançado no lago de fogo. Tá? Não é isso, é uma batalha à parte, nós vamos ver mais sobre isso na semana que vem. Eu espero que você pode se posicionar melhor em termos de tribulação, em termos de Satanás, especificamente em relação a essa batalha, e nós vamos voltar semana que vem para vermos a respeito de Satanás, mais especificamente sobre um outro tema, uma outra perspectiva. Amém? E vamos orar.